Olá pessoal, nosso vídeo de hoje é sobre a célula procarionte. As células procariontes ou procarióticas são muito mais simples e menores do que as células eucariontes ou eucarióticas, pois elas não possuem organelas, que nada mais são do que componentes subcelulares envoltos por membrana, e também não possuem membranas envolvendo o material genético, ou o DNA, então elas não possuem núcleo, fazendo com que o seu material genético fique disperso no citoplasma. As bactérias, cianobactérias e as arqueias são os seres vivos compostos por esse tipo celular e são todos unicelulares, ou seja, compostos apenas por uma única célula e microscópicos, mas algumas espécies podem formar colônias. Em sua composição, existem estruturas que estão presentes em todas as células procarióticas, entre elas a parede celular bacteriana, cuja função é proteger e manter o formato da célula, pois ela não tem citoesqueleto, outra coisa que a difere da célula eucarionte, mas nós iremos ver isso no próximo vídeo. Há também a membrana plasmática, que individualiza a célula e realiza a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona tudo que entra e sai da célula. E, em algumas espécies, a membrana plasmática possui enzimas que realizam a respiração celular. Lembre-se que a célula procariótica não tem organela, então não há mitocôndrias. Todas as células procarióticas também possuem citoplasma, que é composto por uma substância homogênea e é delimitado pela membrana plasmática. Nele, nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela síntese ou produção de proteínas. As proteínas são moléculas essenciais para a manutenção do funcionamento celular. Quando estão em atividade, os ribossomos se encontram associados uns aos outros, formando os polirribossomos. E, finalmente, temos o material genético, que é chamado de nucleóide. As outras estruturas que podem aparecer somente em algumas das células procariontes são a cápsula, uma camada localizada externamente à parede celular, que ajuda a proteger a célula contra as condições externas, o plasmídio, que é uma molécula de DNA circular extracromossômico, ou seja, é uma informação genética que não está contida no nucleóide e que confere vantagem seletiva à bactéria, como por exemplo a resistência a antibióticos. Há também os flagelos, que conferem movimento à célula, as fímbrias, que podem ser de dois tipos, as de aderência, que auxiliam na aderência da célula no meio em que ela se encontra, e as sexuais, que participam da transferência unidirecional do DNA do plasmídio de uma célula a outra. Os mesossomos, que são invaginações da membrana plasmática, cuja função ainda não foi bem definida, pois alguns autores citam que essas estruturas podem aumentar a área da membrana, e assim aumenta consequentemente a quantidade de proteínas responsáveis pela respiração celular. E outros citam que os mesossomos estão associados ao processo de síntese de DNA e secreção de proteínas. E há também os pigmentos, como por exemplo a clorofila nas células procariontes fototróficas, que obtêm energia a partir da luz do sol. Um exemplo é as cianobactérias. No geral, as bactérias são divididas em dois grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Essa divisão acontece devido à presença de alguns componentes específicos na parede celular bacteriana, onde técnicas de coloração feitas em laboratório facilitam sua identificação, auxiliando assim no tratamento de doenças causadas por bactérias. As bactérias também apresentam diferentes formas, como os cocos, que apresentam um formato arredondado, os bacilos com formato alongado, os vibriões com formato de vírgula, os espirilos, quando possuem um corpo rígido e formato de saca-rolhas, e as piroquetas, quando possuem formato de saca-rolhas, porém com um corpo flexível. Quando analisamos um grande número de células procarióticas bacterianas, podemos observar a formação de colônias, que nada mais são do que as formas como elas se arranjam após se multiplicarem. Cada colônia tem um nome específico. Por exemplo, as colônias formadas por cocos podem se arranjar na forma de diplococos, streptococos e estafilococos, enquanto os bacilos podem se organizar em diplobacilos, streptobacilos e assim por diante. Algumas células procariontes também possuem grande importância para a saúde pública, tanto humana quanto animal, já que algumas são transmissíveis entre as espécies, o que nós chamamos de zoonoses. Um exemplo é a meningite. As bactérias causadoras de doenças geralmente possuem os denominados fatores de virulência,
que possibilitam e favorecem a sua entrada no organismo. Ou seja, elas possuem estratégias para driblar o nosso sistema de defesa e logo em seguida os sintomas ligados à doença começam a se manifestar. Algumas das doenças causadas por bactérias são o botulismo, a disenteria, a pneumonia, o tétano e a tuberculose. Algumas bactérias também agem de maneira benéfica. Algumas estão presentes no organismo dos seres vivos, compondo a microbiota natural do organismo, onde auxiliam na resposta imune e também nos processos fisiológicos. As mesmas espécies são utilizadas pela indústria para a produção de probióticos, que são culturas de micro-organismos vivos que, ao serem ingeridos, ajudam a recompor a microbiota intestinal caso a presença de alguma doença a desequilibre. Existem alguns gêneros de bactérias que são amplamente utilizados para a produção de alimentos, como os lactobacilos e os streptococcus, que são bactérias fermentadoras, e através deste processo pode-se produzir o iogurte e a coalhada. Na agricultura, as bactérias do gênero Rhizobium são utilizadas para auxiliar as plantas a captar os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, gerando assim benefícios econômicos aos produtores. E temos as famosas bactérias decompositoras, que realizam a biodegradação, ou seja, elas utilizam a matéria orgânica presente no solo, como restos de plantas, frutos e carcaças de animais, como matéria-prima, e os transformam em componentes orgânicos simples, inclusive em nutrientes que são reaproveitados pelas plantas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos que nosso próximo vídeo será sobre a célula eucarionte. Muito obrigada!